Graça e paz da parte de Jesus, seja muito bem-vindo àquele tempo nosso, o nosso tempo de mesa. E hoje eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, vai ser transformado, porque nós estamos recebendo dois grandes homens de Deus, duas referências. Estou aqui com meu amigo, meu pastor, o pessoal estava sentindo falta dele, né? Estava reclamando que ele não vinha mais. Meu companheiro de mesa, pastorzão Rafael. Olá, gente, que alegria, graça e paz da parte de Jesus. Um podcast mais do que especial, né? Me faz lembrar lembranças, sabe, da minha história. Lembranças do passado. É incrível. Um déjà vu. É um déjà vu. Passa um filme na cabeça. Convidado mais do que especial, um homem de Deus que tem um legado aí em Cabo Frio, uma história com essa cidade extraordinária. Para mim é uma honra estar podendo receber aqui hoje o homem que Deus usou para me trazer para o Evangelho. Foi ele que Deus colocou uma palavra num tempo aceitável e ali me rendia a Cristo, como muitos. E a gente vai conversar muito sobre isso hoje. O bispo, recebam com carinho, o bispo Carlos Alberto. Seja muito bem-vindo, bispo, a esse tempo de mesa. Tá, obrigado. Graça e paz a todos. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Não é? Não sei se você sabe, quando a gente fica mais ou menos na idade que a gente está, a gente não é muito mais convidado, né? Aí quando alguém lembra da gente, convida, é um presente do céu. Mas o senhor marcou muitas vidas, muitas histórias, e nós vamos falar sobre isso. Você também vai ser muito tocado. Então já quero te pedir, já compartilhe a nossa live. Se você ainda não segue a nossa página aqui, Sei Cabo Frio, no YouTube, já é hora. Segue a gente aí nas nossas mídias sociais, também no Instagram. Tem um conteúdo incrível. Se você está gostando desse podcast, você já pode ter uma noção do que nós temos aqui, nossos cultos, outros podcasts. Então, assim, é realmente incrível. Sempre com o intuito de edificar, alinhar propósitos. E é isso que a gente vai fazer nessa tarde. Com o meu pastorzão. Quando você falou de déjà vu, eu queria que você falasse aí uma coisa que te marcou. Você falou que o bispo foi usado pelo Senhor para te trazer para o Evangelho, aquela palavra que tocou no tempo aceitável. Tem alguma coisa que marcou essa história, marcou esse tempo? Sim. Então, foi num período onde o bispo estava aqui, ele vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? 96. E eu me lembro claramente, num domingo, ele inspirado pelo Senhor, uma palavra que trouxe. Eu, naquele dia, eu hoje, bispo, ouço isso de pessoas, né? Ontem, inclusive, no segundo culto, do culto das 20 horas, eu pedi para que um irmão terminasse o culto, né, no momento da oração, e eu me dirigi aqui à escada, à saída da porta, e eu cumprimentando as pessoas que vieram aqui. Eu tenho esse hábito, de vez em quando, de fazer isso. E aí uma jovem chegou para mim e falou: pastor, tem 2 domingos que eu estou vindo aqui e o senhor está contando a minha vida toda. O que está acontecendo? Né? E eu me lembro exatamente disso. Naquele domingo, bispo, parecia que o senhor conhecia a minha vida. O senhor disse lá a minha vida. Então, aquilo que aconteceu comigo hoje acontece com vidas. Eu me sinto assim muito feliz, sabe? De verdade, de estar aqui contigo, podendo compartilhar isso. Eu queria que o senhor falasse pra gente se o senhor já ouviu muito isso na sua caminhada de fé e como isso se dá. A gente sabe, obviamente, eu disse pra minha irmã, conversa com o Espírito Santo, que foi ele que soprou aqui no meu ouvido. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, bicho. A gente não é fofoqueiro, né? Mas o Espírito Santo revela. Às vezes não revela individualmente, mas revela no todo. E Deus fala, quando a gente abre a boca para falar em nome dele, Deus fala. E as pessoas que estão sensíveis, né, à voz do Espírito Santo ouvem, testificam, e aí tem um impacto, tem uma transformação, e tem o desejo de conhecer mais a Jesus, a palavra de Deus. Geralmente é assim, né? A revelação, ela tem um impacto muito grande, mesmo que não seja uma revelação pessoal. Sim. O senhor veio para cá, né, para o pessoal que está em casa, o senhor assumiu aqui em 96.
96. 96. 96 o senhor assumiu aqui, né? Fala um pouquinho pra gente. A gente conversou nos bastidores, outro dia a gente teve um tempo de café. Mas pro pessoal que tá assistindo a gente... Acho que foi 94 ou 96, 95, eu não estou bem certo. Isso, acho que foi 95. 95, que eu comecei a frequentar em 95, 96 foi 95. eu me entreguei, 95. né? Fui tocado. A instituição, na época, estava vivendo um tempo bastante difícil. O senhor veio para cá com uma grande missão, né? E a Metodista do Brasil, Metodista Central em Cabo Frio, viveu um período, assim, positivo, avassalador. Eu me lembro, bicho, perfeitamente, que houve um grande avivamento naquele período. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre sua leitura, como se deu isso. A questão é que na época que eu vim, eu não podia vir. Eu não podia vir, não podia vir. Eu não podia vir, eu não era pessoa para vir, porque eu estava dentro da denominação para começar um projeto novo, ministerial, que era restauração de igrejas. As igrejas que não crescem, né? Sim. Então nós tínhamos muitas igrejas na época que não cresciam. Sim. Há muitos anos, igrejas pequenas. Uhum. Então nós, conjuntamente com o bispo Paulo Locke, a gente selecionou uma quantidade de igrejas que estava nessa condição, e eu ia me dedicar ao trabalho de revitalização dessas igrejas junto com os pastores. Esse era o trabalho que eu ia fazer quando surgiu a necessidade. Então o bispo me consultou da gente para não começar o projeto. E eu falei para ele que eu tinha que ouvir minha família, se bem que quando o bispo fala, a última palavra é dele, né? Uhum. Mas acima da palavra dele tem a palavra de Deus, a gente tem que estar sensível a isso, porque eu estava com um filho com 14 anos, meu filho tinha acabado de ser selecionado na escolinha de futebol do Vasco. Caramba! A minha filha estava fazendo direito lá no Rio, a minha filha casada, mais velha, já era casada. Então eu estava com toda a minha vida lá no Rio, e aí eu conversei com a minha família, e graças a Deus minha família sempre me acompanhou, minha esposa é uma guerreira do nosso lado, e a gente então veio, mas foi muito difícil, né? Foi muito difícil porque quando eu cheguei aqui, eu montei um esquema para o meu filho ficar no Rio, ele não conseguiu ficar, e veio para cá, e ele entrou numa profunda depressão. Então, foi 6 meses de muita luta, meus 6 primeiros meses. Guerra, né? De muita guerra. Aí passou isso, e Deus começou a gerar um avivamento. Eu já tinha experimentado avivamento em outros lugares. A igreja que eu estava passou por um avivamento também. Que incrível. O senhor estava onde, bispo? Eu estava em Pilares, no Rio. Pilares, né? Na zona norte do Rio, né? Então, aí eu comecei não só na Igreja Central de Cabo Frio, mas eu era o superintendente aqui da SD, área. né? A minha área era Macaé a Araruama. Caramba, muito grande o campo. Era um campo muito grande. Então, nós começamos, na época também, a gente começou a fazer os batismos coletivos uma vez por ano na Praia do Forte. Uhum. Chegamos num ano a batizar 300 pessoas num só batismo. Das várias igrejas, né? Sim. E houve um avivamento muito grande, né? Um avivamento muito grande na Central, um crescimento. Naquela época, a Igreja Metodista em Cabo Frio, os metodistas todos reunidos aqui, era 5% da população. Olha inclusive que coisa a gente, extraordinária. né? A gente eu não sei se o senhor sabe disso. Olha aí. Esse lugar aqui, o podcast, é um lugar de verdades, né? Eu vou entregar aqui, né? Ele hoje está com a gente, é um pastor. Mas quando eu me converti lá, o Glautinho, ele era um adolescente lá, sabe? E muitas foram as vezes, né? Não como todo adolescente, mas como um adolescente aventureiro, que o Glautinho, atipicamente, ele ficava na igreja no verão e no inverno ele se desviava. E numa ida e vinda dele, né, no mundo, ele em algum momento, sabe, resolveu fazer uma tatuagem, né? Hoje é moda, os jovens fazem um monte de tatuagem, ele tem um monte, mas ele, né, o pessoal que está em casa, ele tem uma tatuagem aqui, bispo, de verdade, aqui, do símbolo da Metodista.
ele tem a tocha e a cruz. Depois, nos bastidores, vou pedir para ele mostrar para o senhor. Olha aí. Conta um pouquinho sobre isso pra gente aí. Então, eu vivi muito esse processo. Porque eu me relacionava com Deus muito punitivo, né? Então, eu acreditava que no verão existia maior probabilidade de eu morrer. Porque era uma época que Cabo Frio... Você que está assistindo aí, que lembra desses casos, você pode colocar aqui embaixo. Era uma época que as pessoas, para colocar medo nos filhos, inclusive os meus pais, falavam que, poxa, é muita briga no verão, é muito assassinato, vem pessoal do Rio para brigar. Então, o que eu fazia? Eu falava, poxa, no inverno, esse pessoal não vem. Então, o que eu vou fazer? No verão, eu fico dentro da igreja. E por muitas vezes, eu estava assim, próximo ao carnaval, eu largava tudo e ia para retiro de carnaval. Nós falamos aqui anteriormente do Chico e da Martinha? Martinha. É. Quantas foram as vezes que eles abriram, né, uma exceção para eu entrar Isso aí. no retiro de carnaval. E numa dessas vindas, eu acreditei realmente que seria para sempre. E tive uma ideia na época, de saber de onde eu vim. Marcar, né? E marcar aquele momento. Pensa na confusão que foi lá em casa. É mesmo? Foi desobediência, mas hoje já está resolvido. E a gente amadurece com o tempo, né? É. A gente vê que a marca teria que ser interior, né? Não Isso exterior. aí. Você leva nas costas a cruz e a chama. Literalmente. A cruz e a chama. Literalmente. Pastorzão aqui já tentou me seduzir para eu colocar o do seio. Do lado. Senta, só que é muito Tem grande. espaço. Senta, evangelista, lá, senão fica muito grande. Mas o senhor falando aí da história, né? O senhor é natural do Rio de Janeiro? Eu sou natural do noroeste do Rio de Janeiro, Itaocara. Itaocara. Eu sou de uma família que, como muitas famílias, logo depois da Segunda Guerra, eu sou antigo, hein? Olha aí. Sim. Migraram para o Rio de Janeiro porque viviam da agricultura, especialmente do café. Meu pai era meieiro. E depois da Segunda Guerra, houve uma depressão mundial, econômica, e o preço do café caiu muito. O Brasil dependia muito da exportação do café, e o governo do Getúlio pagou para arrancar os pés de café. Caramba. Pagou os agricultores para arrancar. Meu Deus. Só que foi um dinheiro curto, né? Depois acabou o dinheiro, Sim. não tinha o café e não tinha o dinheiro, né? Seus Então, pais eram cristãos? Minha mãe, só minha mãe. É. Meu pai se converteu muito depois. E o senhor logo se converteu ou já nasceu Não. num ambiente cristão? Como é que foi isso? Eu só não nasci na igreja porque minha mãe passou mal, estava em casa. Ah. Senão eu tinha nascido na igreja, né? Eu tenho uma história de nunca ter saído da igreja. E a nunca ter metodista, desviado. em qual momento que entrou na sua vida? Desde o berço. Desde o berço. Eu sou da classe da Escola Dominical Franzinha de Jesus, para você ter uma ideia. Ah, sim. Como que o senhor identificou o seu ministério? Né? Já era algo desde de criança, poxa, tinha a ideia de se tornar realmente um pastor, um sacerdote, ou foi algo que foi sendo construído com o tempo? Como é que foi isso? Dois aspectos, né? O primeiro é que eu fui passando das fases todas na igreja, né? Criança, depois adolescente, eu fui líder de adolescente, depois jovem, eu fui líder de jovem. Eu tinha Isso lá em Itaocara? Não, eu vim para o Rio de Janeiro, eu Já tinha no Rio. 4 anos de idade. Sim. Minha família migrou para o Rio de Janeiro, Capital lá mesmo, né? para a zona oeste do Rio de Janeiro, que era uma área ali de plantação de laranja. Meu pai veio trabalhar nessa plantação de laranja. Sim. Então, eu passei todas as fases, e eu tinha um tio que era pastor, não convivia com ele, mas minha mãe sempre estava falando, meu tio que era pastor. Metodista? Metodista. E aos 17 anos eu senti o chamado de Deus. Eu não tinha uma experiência, eu tinha formação religiosa, mas eu não tinha uma experiência com Deus, mas tinha formação religiosa. Isso é muito importante. Muita gente tem a formação religiosa, mas não tem uma experiência pessoal com Jesus. Que é o que marca, né, bispo? Batismo do Espírito Santo. Eu não tinha nada disso. Na época também não havia essa ênfase, né? Sim. Aí, aos 17 anos, eu senti, num congresso que eu fui de jovens, eu senti o chamado, houve um apelo, eu fui. E eu tive muita dificuldade, porque eu tinha que estudar de dia, trabalhar de dia e estudar à noite. E então eu tive chamado nessa época. E eu entrei no seminário em 1967, já casado. Eu casei muito cedo porque
Eu era envolvido com igreja, mocidade, depois seminário. Então, nós casamos muito cedo. Então, dali para frente, E aí o senhor assumiu a igreja com quantos anos? com 25. Com 25 o senhor já estava diante da primeira igreja sua. Recebi 3 jovens. 3 o quê? 3 igrejas. Como assim? Então não foi a primeira, foi as 3 Foi primeiras? as 3 primeiras. Porque na época as igrejas eram pequenas, tinha muito poucos pastores. Sim. Né? Pastores jovens era muito raro, muito raro. E também em 1967 houve uma cisão na igreja metodista que surgiu a Metodista Wesleyana. Sim, é. Então em muitos lugares quase todo mundo foi para a Wesleyana. E eu peguei sim. 3 igrejas Isso foi em Magé. Por Foi em volta Magé. de qual ano, ô bispo? Essa cisão? A cisão foi em 67. 67. Foi em janeiro de 67. Foi o ano que eu entrei no seminário. Ah, sim. A cisão foi em 67. Aí eu recebi 3 igrejas no município de Magé. Ah, não. Ali é Inclusive, fresquinho uma a rural. beça, né? Ali é fresco a beça, Magé, né? Inclusive Ali é um calor uma terrível. delas era da zona rural, né? Ah, Uma sim. delas da zona rural. Então Caramba. foram as 3 primeiras igrejas. Foi muito difícil, porque eu com 23 anos, acho que foi no ano que eu entrei no seminário, ou um ano antes, foi no ano que eu entrei no seminário, eu conheci um filho de um pastor que eu era comerciário, né? Eu era comerciário, trabalhava no comércio, que ele era vendedor de automóvel 0 quilômetro numa agência da Ford. E eu fiquei desempregado, né? Recém-casado, fiquei desempregado. Caramba. E aí ele me levou para trabalhar nessa empresa. Em 2 anos eu ganhei dinheiro para comprar minha casa própria. Caramba. Em 2 anos. Olha como que o diabo atenta. Olha, fazer a escolha aí. Aí, Meu Deus. aí chegou a época de abandonar tudo, deixar o Rapaz. emprego. E aí eu fiz aquilo que o profeta fez, né? Isso aí. Matei, sacrifiquei o boi, Fez o churrasco. fiz o churrasco, vendi a casa, comprei um carro, porque eu tinha uma igreja da zona rural, Uhum. comprei um Fusquinha para eu atender. Aliás, comprei uma Kombi primeiro, depois foi o Fusquinha. Para atender a igreja e sobreviver O também. senhor entregou tudo, então, para o Senhor, Aí né? comprei o carro e também parte do dinheiro gastei para completar o meu sustento, porque Sim. naquele ano nasceu a minha primeira filha. Caramba. E o que o subsídio de igreja era muito pequeno, muito pequeno. Todo mundo em algum momento vai ter que fazer uma escolha, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Né? Eu fiz e não me arrependo, né? Não me arrependo. nem Isso um aí, pouquinho, né? Me Ele tá arrependo. falando isso porque recentemente ele fez essa escolha, né? Ele precisou decidir, né? E às vezes as ofertas vêm, né? Mas não é que eu não quis voltar atrás depois, não. Então conta essa história pra gente aí, bicho. Porque depois que eu saí dessas 3 igrejas, eu fui para a igreja onde eu fui criado. Eu cheguei com 4 anos e saí já adulto, Zona Oeste. lá na Zona Oeste. Eu fui para essa igreja. Me nomearam para a igreja onde eu fui da escola dominical, Caramba. criança, adolescente. Certo. E também aquele bairro, aquela cidade onde o pessoal todo veio do mesmo lugar que minha família veio. Sim. Então era primo, era tio, era tudo parente. Aham. Né? Então eu fui ser pastor Dos parentes. dos parentes. Difícil, né? hein? Pastor dos Um parentes. desafio. Muito difícil, muito difícil. E aí chegou um momento lá que ele era casado com uma prima da minha mãe, numa reunião administrativa, e disse que a igreja costumava crucificar os pastores de cabeça para baixo. Meu Deus. Olha aí. Porque eu queria fazer algumas coisas, a igreja não queria reagir, né? Não reagia. Aí eu falei assim, o quê? Não vou ser crucificado de cabeça para baixo, não. Vou até- Eu vou voltar para vender automóvel, que lá dá dinheiro. E aí eu fiz um propósito com Deus, né? Se naquele período, mais ou menos 6 meses, Deus não fizesse nada diferente na minha vida, eu ia voltar mesmo. Eu ia abandonar. Estava decidido a abandonar. Mas 3 ou 4 meses depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha. Naquela época era uma coisa muito rara. Sim. Muito rara. Eu fui numa reunião. O metodismo tradicional também. né? Muito tradicional. mas muito tradicional, né? Aí eu fui numa conferência que um pastor de Porto Alegre veio fazer no Rio, e lá ele ministrou. Pela primeira vez eu vi
uma ministração sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o batismo, porque na igreja não se falava disso. Sim. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí, em janeiro, Deus me tirou daquela igreja. Caramba. E aonde eu fui para Três Rios, começou um grande avivamento lá em Olha. Três Rios. Então foi aí que o avivamento... Ia ser uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, né? Porque, assim, o senhor, por onde passou, né? Eu, por ter te conhecido e conhecido um pouco, não muito, mas da sua história, a memória que sempre soa para mim, né, em relação à sua pessoa, tanto como pastor e depois como bispo, é uma memória de alguém que tem por característica principal um avivalista, né? Isso sempre soou muito claro para mim. E eu ia fazer essa pergunta: quando surgiu, né, essa característica, de que maneira isso veio? E o senhor acredita que foi realmente nessa conferência ali? Foi nessa conferência. Ali começou. E também nessa conferência estavam outros colegas meus, né, pastores, da mesma geração, que entrou no seminário quase da mesma época, e uns 7 ou 8 foram também batizados com o Espírito Santo. Não nessa conferência, que eu saiba, mas em momentos diferentes. Sim. Então foi esse grupo que foi o grupo que gerou o avivamento dentro da Igreja Metodista dos anos 70. Incrível. Olha aí. Vou falar com a galera aqui de casa, né? Tá entrando uma opção de mensagem aqui, nós vamos começar a ler aos poucos. Lembrando, se você quiser fazer alguma pergunta, também é o momento. Tô aqui, ó, nosso amigo Caleb Loureiro, filho do pastor. Pastor Levi Loureiro. Né? O senhor falou aí... Benção. Isso aí, ó, botou aqui, ó, pastor Carlos Alberto. Me marcou na escola de missões. O senhor tem uma história com essa escola de missões, né? Eu sou fundador da escola. Olha aí. Eu passei por lá. Passou? Passei. A gente chamava de pré-teológico, né? Dizer que eu sou fundador. O fundador foi o bispo Paulo Ló, que era o presidente da igreja. Mas o senhor foi a pessoa que foi enviada para isso. Isso. E é incrível a estrutura, né? Assim, nossa, muito legal mesmo. Lá é um lugar de milagres. Marquinho do SOS Vida, Marquinho, esposo da Anne. Tá aqui, ó, Movimento Contrário. Meu amigo e pastor Carlos Alberto Tavares, o líder que colocou a Igreja Metodista Central em Cabo Frio no panorama de referência. E ele fez uma pergunta aqui. Gostaria de tirar uma dúvida. O pastor citou a Zona Oeste como um lugar de plantação de laranja. Qual a relação do Instituto Ana Gonzaga nesse cenário? O meu pai foi trabalhar nesse instituto, Ana Gonzaga. Foi por isso que o senhor fez essa transição para lá? Não, as famílias vieram do noroeste do Rio de Janeiro para o Rio e, como era todo mundo parente, foi para essa área de plantação de laranja. Mas ali não era só o Ana Gonzaga que tinha isso. Sim. Havia vários meieiros, a maioria eram portugueses. Olha aí. E saía muita laranja para exportação daquela área dele. Foi ali que começou a relação do senhor com Portugal, que nós vamos falar mais para frente? Não. Não. Ó, Gilberto Brum, Shalom, povo de Deus, paz de Jesus, lá de Rio Bonito. Dia 29 estaria aí, vou levar o pé de moleque. O senhor gosta de pé de moleque? Muita coisa. Minha mulher gosta mais do que eu. Gosta mais do que gostoso, né? É muito bom. Olha, e eu vou falar... E lá ele é de Rio Bonito. Tem um pé de moleque lá. Não, ele E a bananada também é muito boa. E o pé de moleque dele, eu nunca comi igual na minha vida. Ele é da Batista Betânia, um amigo querido, né? Um grande abraço, né? E o Gilberto, o pé de moleque dele é sensacional. Sabe que ele trouxe aqui, teve uma conferência aqui com o Luciano Subirá, e aí ele trouxe um kitzinho para mim, para o Subirá, e aí o Subirá abriu na mesa, e aí tinha um monte de gente jantando, distribuiu para o pessoal, ele quis ser educado, e quando ele começou a comer, ele comeu aquele pé de moleque, e ele procurou, e ele falou, caramba, dei para todo mundo, agora eu quero mais. Aí ele quis pegar o meu, eu falei, não, você deu para os outros porque você quis. Né? Foi realmente engraçado. Então, Gilberto, promessa é dívida, hein? Mas a gente estava falando desse grupo de pastores que começou o avivamento, e um detalhe muito interessante é que eram 8 ou 9, desse grupo, 3 chegaram ao episcopado da igreja. Caramba! 3 chegaram. Qual? Sendo que o bispo Paulo Ló se destacou porque ficou 28 anos, né? Sim. Então foi o senhor? Eu, o bispo Davi, que já é falecido, e o bispo Paulo Ló. Caramba.
Nós três. O Bispo Paulo Lockman realmente também, a gente estava falando nos bastidores, não sei se ele está assistindo a gente, mas também deixou, né, um lastro, aí, um grande legado para a instituição. Não somente a nível do estado do Rio de Janeiro, mas a gente pode dizer mundial, né? Não, ele chegou a ser presidente mundial da Igreja Metodista. Sim. Do Concílio Mundial. Incrível. Uma pergunta pessoal para o senhor, né? A gente está vendo aqui, né, o pastor Rafael falando do legado, né, daquilo que a importância que o senhor teve na vida dele. Como é para o senhor isso, né? A alegria de saber que foi o instrumento de Deus, a glória é sempre dele, né? A honra é dele, mas a alegria a gente pode compartilhar. Eu acredito que o senhor já deve ter ouvido isso diversas vezes de pessoas, né? Mas assim, o senhor sentando aqui hoje na mesa, vendo, conhecer um pouco da nossa estrutura, eu quero conhecer você, que está nos assistindo, a vir aqui para a gente tomar um café junto. Nós temos uma cafeteria. Eu vou até complementar essa pergunta dizendo, o senhor faz ideia de quantos pastores Deus permitiu que o seu ministério, né, levantasse, assim, gerasse? Em primeiro lugar, é o seguinte, eu creio na herança espiritual, que a gente tem uma discussão sobre transmissão de unção, eu não entro nesse debate, Sim. Mas a herança espiritual eu creio. Sim. Né? Como nossos filhos são nossos herdeiros, tanto materiais como espirituais, eu creio na herança espiritual. E respondendo à sua pergunta, eu conhecendo agora o SEI, eu estou conhecendo o SEI agora, eu falei até para você, né, que vocês têm muitas coisas aqui que quando nós estávamos aqui em Cabo Frio como pastor, nós sonhamos em fazer e estou vendo vocês fazerem. Sim. Né? Então eu vejo que é uma herança espiritual. Agora, eu não tenho um número, mas eu acredito que quando eu estava aqui em Cabo Frio, devia ser uns 40 pastores, mais ou menos. Caramba. 2000. Extraordinário. Mas eu passei por muitos outros lugares, tem muita gente do Ministério Pastoral, porque também, tanto lá no Rio como aqui, nós criamos um núcleo de formação teológica pastoral que formou muitas pessoas, muita gente que está hoje no ministério, né? Foi formado nesse núcleo. Sim. Aqui em Cabo Frio mesmo, muita gente se formou aqui nesse núcleo, sem ir para um seminário formal. Era um núcleo que as aulas eram noturnas. Então, eu não tenho um número, mas acho que passa de 100. Pô, muito legal. Esse legado é incrível. Né? E eu vejo que é uma herança. Você passou, né? Uma coisa que muitas vezes me emociona, né? Que eu vejo alguém fazendo alguma coisa, aí, poxa, que bom que você está fazendo isso. Ele se aprende com você. Isso é muito gratificante. É você deixar nas pessoas, né? Não é as marcas, né? Vão ficando, né? São as marcas. As marcas vão ficando. E muitas vezes Deus nos leva até um determinado lugar, né? É verdade. E a partir daquilo que ele levou ali, ele vai trazer outra pessoa. Outras pessoas. Que vai dar... Em outras épocas, né? Isso. Outras vai plantar, outro vai regar. Espírito que vai dar esse vai dar o crescimento. Isso né? E a gente fala de Cabo Frio, fala assim de data, mas já faz bastante tempo, né, que o senhor passou por aqui. Né? Tem 20 anos, né? 22 anos agora está fazendo que eu saí, né? Que eu fui pastor aqui. Sim. E desses 22 anos eu rodei muito, né? E o senhor saiu daqui e foi para qual igreja? Eu saí daqui, de fato, eu tinha um projeto de que eu ia tirar em 2000 o ano sabático. Sim. Eu já tinha acertado isso, que eu ia tirar o ano sabático, e a minha intenção era ir para os Estados Unidos nesse ano sabático, para tentar aprender uma segunda língua, porque eu nunca dominei o inglês, e também ouvir Deus, orar, um ano sabático mesmo. Mas eu não consegui recurso financeiro, eu fiquei 4 meses. E quando eu fui, já tinha o projeto da Escola de Missões. Então, eu fiquei 4 meses nos Estados Unidos e voltei e fui direto para Teresópolis para começar a Escola de Missões. E eu fiquei lá no ano 2000, 2001, e 2003 eu assumi a Igreja Central de Teresópolis, que também cresceu muito, e eu fiquei 11 anos lá. Só que na escola eu fiquei até o ano de janeiro de 2007. E o pastor Regis, que está em Cabo Frio hoje, né, me substituiu, continuou, me sucedeu, continuou o trabalho. Fez em 2000 Em janeiro de 2007. Acho que ele ficou há 7 ou 8 anos, fez um grande trabalho lá. Eu passei por ele lá. Ele está na época dele, 2013, né? É que eu passei por lá. É incrível, né? Muito Quem não legal. conhece a Escola de Missões de Teresópolis, precisa conhecer. Precisa ir lá.
Nem que Sim. seja um dia só para conhecer. Ir lá orar no monte, é fantástico. A relação do senhor com a missão, ele nasce na escola de missão ou já é anterior a isso? Porque a metodista tem muito essa raiz também de missões, né? Ou mais ou menos. Na minha experiência foi quando eu fui escolhido para ser o secretário, porque a igreja era dividida na época em secretarias. Eu trabalhei primeiro na Secretaria de Missões e depois, por uma necessidade, eu fui trabalhar na Secretaria de Finanças. Mas a gente era fruto de um avivamento. E o avivamento leva a missões. Não tem jeito. Sim. Todo avivamento leva a missão. O Espírito Santo te leva para a obra missionária. Não tem jeito. Então não tem missão sem ação do Espírito Santo. E não tem ação do Espírito Santo sem missão. Vai sempre nos empurrar o próximo, né? Vai sempre Ao empurrar. necessitado. Vai sempre empurrar. Isso é muito legal, É. porque a gente estava construindo ali na nossa conversa, né? A partir do momento que o senhor se aposenta, é algo que o senhor mergulha realmente de cabeça. Eu não tinha plano de sair do Brasil. Nunca tive plano de sair do Brasil. Né? Mas aí chegou um momento que em 2018 veio a oportunidade, o chamado, e aí eu fui para Portugal. Sim. E Portugal eu só não estou lá ainda por causa da pandemia. Mas já com intuito missional, né? Para fazer missão, só E para qual era a fazer ideia? missão. A ideia lá era o seguinte, né? Era plantar uma... A ideia ainda é, né? Ela não morreu. Sim. Porque só de Deus não morre, né? Claro. Então, a ideia é plantar uma base missionária. Diferentemente que as pessoas vão para plantar a igreja, a ideia é plantar uma base missionária aonde as pessoas com chamado missionário para a Europa e para a África tenham uma base na Europa, onde possam fazer uma parada, uma preparação, não uma formação, mas uma preparação, conhecimento de realidade, porque eu gastei um ano em Portugal só tentando conhecer, entender a Europa, A cultura. a cultura dos países, Assim, a realidade. Se fala muito de um esfriamento espiritual na Europa. O senhor que pisou lá, é realmente uma verdade? Ou existe um pouco de exagero? É muito triste, né? Especialmente na Inglaterra. Na Inglaterra, eu acho que é o mais triste, porque a grande maioria dos templos evangélicos da Inglaterra viraram boate, viraram shopping. O esfriamento é muito grande. Hoje, a Europa, pessoal, você vai para a Europa, mas por que você não vai para a África? Hoje, a Europa é um campo missionário maior do que a própria África, e mais difícil, porque as pessoas já conhecem o Evangelho, conhecem a palavra, têm uma cultura religiosa, Sim, sim. mas não tem fé, não tem Jesus, não tem Salvador, não tem vida com Deus, e é uma tristeza. Essa migração de um país cristão, né, para hoje um país com cultura cristã, é muito difícil a gente apontar uma causa, né, porque eu acredito que é algo que vai acontecendo ao longo de gerações. Né? Mas o senhor consegue identificar onde foi o grande ponto de guinada disso aí, a grande virada para esse episódio acontecer, esse esfriamento, Eu não tenho muita certeza do que vou afirmar, mas, historicamente, os avivamentos que surgem, porque hoje ainda surgem os avivamentos pontuais, né? Uhum. Você já ouviu falar de muitos avivamentos que aconteceu aqui, aconteceu ali, Sim. né? Avivamento de Toronto, no Canadá, avivamento Pensacola, nos Estados Unidos, são os mais recentes, o avivamento wesleyano, na Inglaterra. E diz que o avivamento dura uma geração é mais ou menos 40 anos. Então, se esse avivamento não se renovar, vem o esfriamento. Mas acredito também que a questão econômica, entende? Uhum. Questão econômica. Caramba. O crescimento, né? Porque aí você tem tudo. Não é? Por exemplo, o tempo que eu passei em Portugal, convivendo com os portugueses e também com pessoas de outros países, é o seguinte: se você tem uma boa casa, um carro, uma boa fonte de renda, você tem uma vida boa, você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. Então, esse é o nível da questão espiritual na Europa. Isso não quer dizer que não haja ministérios que estão fazendo um excelente trabalho lá. Sim. Né? Então, pessoas se convertendo. O catolicismo, que eu conheci mais de perto em Portugal, praticamente está morto.
Uma pesquisa que eu vi, apenas 11% dos portugueses vão regularmente à missa. E Portugal é tido como um país católico. Mas 11% realmente dos portugueses frequentam, e são os mais idosos. Os mais novos não vão mais à igreja. A nova geração Não vai mais à igreja. tem suas necessidades atendidas, é o suficiente. É verdade. Isso é loucura, né? Então, a Inglaterra, por exemplo, foi um celeiro de missionários, Sim, né? sim. Desde o século XVIII, do tempo de Wesley, que foi para os Estados Unidos, a colônia Sim. inglesa, onde a igreja cresceu e tudo mais, mas a Índia e várias nações, né? Hoje as igrejas estão bem mortas. As igrejas tradicionais estão bem mortas. Alguns ministérios mais novos que estão ainda fazendo um excelente trabalho. Fazendo um movimento. Movimento, E é interessante porque a gente percebe que o mundo está indo numa direção onde muitas vezes a gente esquece a história, né? Uhum. A história um pouco anulada, a história um pouco descartável. E isso vai deixando realmente cada vez mais distante daquilo que um dia foi, né? Mas só um grande avivamento mesmo para... Mas esse momento é um momento É muito propício, propício, né, para acontecer esse avivamento e especialmente a Europa ser reevangelizada. Não é? Sim. É um momento muito oportuno. E eu creio que está vindo aí um grande avivamento, como a pandemia, o nome já diz, foi uma doença que atingiu o mundo todo, o avivamento vai ser global, vai ser global, atingindo todas as nações. E a gente tem muitas palavras aqui e lá fora que esses avivamentos saem do Brasil. Isso que eu queria perguntar para o senhor, porque assim, a gente vê ao longo da história, né, muitos apontamentos, né, que a partir do que seria gerado na nossa nação, existe essa expectativa lá fora de um grande avivamento vindo do Brasil? Existem muitas palavras proféticas. Existem muitas palavras proféticas. Inclusive, algumas pessoas que eu encontrei de brasileiros que estão lá, que eles acham que foram para lá para ganhar dinheiro, você não sabe, mas você veio para cá porque você é missionário. Faz parte de um plano maior. Faz um plano maior de Deus, E muitas pessoas têm se convertido lá, né? Caramba. A Hillsong está fazendo um grande ministério em Portugal, a Lagoinha está fazendo um grande ministério em Portugal. Eles estão fazendo diferença lá. Entendi. E há outras igrejas menores, também evangélicas. Mas esses dois ministérios especialmente. E os pastores locais dessas nações? Eles olham para o Brasil com esse olhar também? Ou é realmente profecias específicas? De pastores que liberaram? Não, são ou a igreja tem essa... Não, são profecias assim, dadas em eventos, né? Em momentos, em alguns eventos, e aqui também. Porque... Lá existe alguns encontros de pastores, mas eu não tive como me aproximar muito desse grupo, porque eu estava focado naquilo que eu fui fazer e eu estava assim, mais ou menos como um agente secreto. E eu percebi também que quando as pessoas tomavam conhecimento da nossa presença ali, como a maioria vai para abrir igreja, plantar igreja, então podia haver um concorrente. E não era essa nossa intenção, né? Apenas uma igreja lá, nós tivemos um acolhimento muito gostoso, foi uma comunidade cristã renovada, com os irmãos oriundos da presbiteriana, mas eu mantive, sim, um pouco de distância, de propósito, né? Essa é uma questão humana, né? Porque Jesus só tem uma igreja, né? Na verdade, o objetivo nosso enquanto discípulos de Jesus é que todos possam conhecê-lo, né? Para que ele possa vir. Desde que o mundo é mundo, houve essa, né, segregação, essa divisão humana, né? Eu sempre digo que Jesus só tem uma, não tem placa, e que todos nós fazemos parte dela. Aqueles que, né, João 1,12 diz que o receberam. Foi dado a esses o direito, a condição de serem chamados filhos de Deus. Né? Eu queria fazer uma pergunta, bispo. Hoje, né, o senhor já aposentou, obviamente, mas no reino de Deus a gente não se aposenta nunca, né? A gente sempre está em serviço. E eu queria perguntar para o senhor quais são os planos que Deus tem te dado, as visões que o senhor tem
tem colocado no seu coração para esses dias atuais, além de Portugal. A gente conversava nos bastidores um dia desse sobre um trabalho que o senhor vem realizando em alguns lugares. Deus tem colocado isso no seu coração de avivamento. O senhor vai estar ministrando com a gente uma quinta-feira aqui de novembro. Você que está assistindo a gente aí, se programe. A gente vai estar, depois do podcast, alinhando na agenda dele aqui. Qual quinta-feira a gente vai estar anunciando. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho de avivamento que começou lá na década de 70 na sua vida, fez parte de todos os lugares onde o senhor passou, e agora, uma vez que o senhor das funções eclesiásticas, né, se aposentou e está disponível ao reino de Deus aí, nesse mover que o senhor tem te levado. A pandemia foi um momento de sofrimento, né, muito grande para todas as pessoas. As famílias que perderam entes queridos. Agora, acho que há dois grupos que sofreram também muito, que foram as crianças. Sim. As crianças sofreram Sim. muito, ficaram sem a escola, sem a igreja. Verdade. As crianças e também os idosos. Verdade. Porque nós ficamos reclusos 2 anos e meio em casa. E a gente... né, tem o marido protegendo a esposa protegendo o marido e tudo mais. E então, desse tempo, foi um tempo de oração, de ouvir Deus. E uma coisa, quando eu voltei de Portugal, foi muito duro ouvir uma palavra de Deus, porque eu não tinha ideia do que ia acontecer com a pandemia. Quando a pandemia chegou, eu estava em Portugal. Fiquei 2 meses em Portugal sem poder sair. Preso, né? Preso, sem poder sair, porque os aeroportos fecharam. E quando eu voltei, né, e aí eu falei assim, e agora, Senhor? E aí a palavra de Deus só foi uma palavra, espera. Todo mundo achou que ia ser rápido, né? Espera. Bom, achava que era rápido, que no outro ano já ia acabar, não acabou. Depois do outro ano esperava que ia acabar, não acabou. E aí, quando foi agora em julho, então eu senti essa paz de abrir a agenda. E nesses 2 anos e meio, então, a gente trabalhou a questão de anunciar, né, como uma voz profética Sim. sobre o avivamento que está por vir. Eu acredito que já há focos em muitos lugares, em muitas nações, já há um avivamento global. Um despertar, né? Um despertar da igreja normal. Como todo avivamento, ele não vem sem sinais. Sim. Ele vem com os sinais do reino, ele vem com os sinais do ministério de Jesus, com uma característica muito particular que ele começa nas casas, nos lares, né? Porque muitos avivamentos começou em reuniões de avivamento, em concílios, em congressos, em encontros. Esse avivamento ele começa nas casas. E é curioso, bispo, que a pandemia ela veio trazer de volta as reuniões familiares, as reuniões nos lares. Exato. Né? A internet contribuiu muito para isso, então começa dos lares. Então eu estou mais como uma voz profética, anunciando esse avivamento, né? Então eu já tenho estado em algumas igrejas, eu abri a agenda a partir de agosto só. Agora, essa quinta é a quinta que vem, vou estar aqui na Central de Cabo Frio. Olha. Então, em novembro vou estar com vocês aqui. Sim. E estou aberto, né? Eu tenho agenda que está aberta para... A ideia sempre é o ideal de 3 ministrações. Sim. Mas pode ser 2, pode ser uma, Sim. o que a igreja achar melhor. Porque a gente trabalha os avivamentos bíblicos do Novo Testamento, mostrando ali como Deus trabalhou para que acontecessem esses avivamentos e os sinais deste avivamento. E esses mesmos sinais acontecem... Se você estudar a história dos avivamentos, você vai ver os sinais do ministério de Jesus em todos os avivamentos. É incrível. Ó. E a galera tá falando aqui, ó. Fernanda Costa. Fui batizado pelo pastor Carlos Alberto há 25 anos atrás. Que alegria, olha. Rosilda Batista. Fala dessa quantidade, poxa, mas eu tô velho. Pesa, né? Janete Teixeira, prazer rever, glória a Deus. Esse é um homem de Deus. Foi pastor, meu dos meus filhos. A Rosânia, Shalom, Janete Teixeira, que saudade. Hoje levando o evangelho e abençoando vidas. Marco Aurélio, meu pastor, grande homem de Deus.
E o movimento contrário, na pessoa do Marquinho, colocou aqui que o senhor tem um dom aí também, né? De composições, né? De composição? É. Olha aí. Rapaz, Eu não sabia, hein? Vamos pegar o violão lá. Aí, O senhor ó. toca violão? rapaz, isso aqui foi uma coisa assim pontual. É. Foi pontual. Né? Eu tive uma experiência, porque desde que eu passei pelo avivamento, né, eu comecei a orar de madrugada. 3 horas, 3h30, acorda-se normalmente. Isso há mais de 40 anos. Caramba. Caramba. E muitas vezes, nesse tempo, Deus me dá palavras, me dá dom de conhecimento, me dá visões. E num dia especial, me deu uma letra. Eu sabia que era uma letra do cântico, mas em música eu sou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Conheço alguém assim, pastor. É. Só que o meu pastor auxiliar, pastor Luiz Carlos, que era meu auxiliar Sim. aqui em Cabo Frio, ele ficou acho que 1 ano com a gente aqui, ele era músico. Aí eu mostrei para ele, né, a letra. E ele colocou uma música. Né? Caramba. Ele colocou uma música e ensinou para a igreja passou a cantar aquele cântico. Depois de muito tempo, acho que eu já tinha saído daqui, uma irmã aqui de Cabo Frio ia gravar um CD, me perguntou se podia incluir a música. Pessoal, Olha. não tem registro, não tem nada. A música É do reino. que falava sobre a descida do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se você me pedir agora para falar de cor aqui a letra, eu vou ter Aí um dificuldade. pedacinho. É. O pessoal tá pedindo um pedacinho aqui. Ah, difícil. A idade já não permite mais lembrar de tudo. Tem que olhar lá as anotações. Mas é muito legal, né? Mas o senhor foi falando uma aí. coisa, e aquele cântico marcou muito o avivamento aqui naquela época. Sim. Sim. Mas foi uma coisa muito pontual, não houve Com mais. certeza eu devo ter cantado muitas vezes. Cantou. Ela agora eu não me lembro, É, mas hoje. e descerá sobre ti a unção, nesse sentido assim, né? Sim. Sim. Mas eu não tenho como nem repetir a letra e nem cantar. É. Cantar então... Pedir pro o Marquinhos aí, então, colocar aí se ele Isso lembra um aí, pedacinho, né? Se ele Jogando lembra a bomba de pedacinho, volta, Porque né? se eu tentar cantar aqui, o sinal da internet vai cair. Muito bom. E a gente acaba vendo que Deus ele é extraordinário, porque ele se move de uma forma contínua, né? Tudo que aconteceu na sua vida, no seu ministério, o legado que o senhor tem e tem deixado, tem a ver com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, que é o avivamento. Né? É bacana a gente ver isso, né? Essa continuidade. A gente vive um tempo hoje, bispo, onde é de se assustar o que a gente vê em muitas igrejas, em muitos movimentos hoje, né? Em muitas confusões aí. A gente sabe que o nosso Deus não é um Deus de confusão. E quando a gente vê uma história, um legado contínuo, perene, como o seu, sendo confirmado por aquilo que o Senhor vem derramando de uma forma, né, sistemática, progressiva, isso não nos deixa dúvida, né? De que... Mas tem uma coisa muito importante, né, para um ministério, que é a família. Sim. Meus 3 filhos, os 3 foram batizados com o Espírito Santo antes dos 10 anos. É mesmo? Antes dos 10 anos. Os 3 foram batizados. Então, isso fez com que minha família nós fosse uma família muito integrada. Né? Aproveita e manda um Na abraço para eles igreja, aí, no né? ministério, né? Mandar um abraço pro meu amigo Carlos Otávio, né? Carlos Manda um abraço Otávio, pros o Carlos outros. Otávio mora aqui, a Kátia também mora aqui, Aham. e a Carla. A Carla, eu tenho experiência diferente com os filhos, né? E a pastora Carla, que é pastora hoje Que da legal. Central de Teresópolis, a experiência com ela foi uma experiência muito forte, porque ela escolheu o direito como carreira, né? E ela fez direito, depois fez escola de defensoria pública. Nessa época eu estava aqui em Cabo Frio. E no dia que ela foi fazer o concurso, ela passou mal e voltou para casa. Caramba. Não fez o concurso. E aí ela foi trabalhar, não sei se fala agregada, num escritório de advocacia aqui, em Cabo Frio. Ela começou a trabalhar aqui. E num dia de manhã, antes de acordado, antes do café, eu estava na sala. Ela já chegou na sala chorando, eu pensei que ela estava passando mal. E eu perguntei: que você está chorando? Não, porque eu preciso falar com o senhor. Quando eu conto isso aí, eu fico emocionado, sabe? Então fala, o que houve? Eu pensei o que aconteceu, né? Ela estava com 22, acho que 22 anos, 23 anos, que ela estava solteira.
Ela falou assim, mas eu não quero falar com meu pai, não, eu quero falar com meu pastor. Caramba. É só E feliz como isso. dividir isso No no seu coração? Aí ela falou assim, pai, eu sei que o senhor lutou muito, investiu muito em mim para estudar, estudou no Rio, né? Fez faculdade, fez escola de defensoria, fez tudo, mas não é isso que Deus tem para mim. Eu falei assim, não é? Eu tomei um susto, né? Porque eu esperava que isso acontecesse com o Carlos Otávio, que era o caçula, que também tem uma experiência incrível sobre o nascimento dele, né? Aí, mas o que é? Deus me chamou para ser pastora. Deus me Caramba. chamou para o ministério. Aí a gente chorou junto ali, né? Falei assim, então vamos caminhar. Ela chorou com o pai ou com o pastor? Ela chorou com o pai, né? É, O não pastor tem chora jeito. também, né? É, O pastor chora verdade. também, mas aí o pai ficou. Né, A minha seu pergunta, filho. há 20 anos, nos dias de hoje, existe ainda, gente, se a gente disser que não, a gente vai estar fazendo vista grossa, mas há 20 anos atrás existia muito mais resistência nessa questão do ministério pastoral de uma mulher, né? Muito. Houve uma preocupação do senhor em relação a isso, o cuidado, de alguma forma, ela uma jovem, 22 anos, né, em querer preservar, em querer proteger, houve isso? Bispo? Não houve por duas razões, né? A primeira é porque eu já tinha sido instrumento de Deus para colocar muitas pastoras no ministério. Sim. Algumas pastoras, eu não sei, eu falo, muitas pessoas podem pensar que é muitas, algumas pastoras, Deus já me usou para colocar no ministério, né? Eu fui sempre aberto, incentivador disso aí. E uma segunda questão, que é uma questão até humana, né? É quando numa instituição você tem um nome respeitado. Uhum, sim, Então ela era a filha do pastor Carlos Alberto, entendi. né? Então eu digo assim, até com temor, Sim, mas não é vaidade. sim. Então E a terceira também, se Deus realmente havia chamado, né? Deus já havia chamado. Aí ela foi para São Paulo, né? Ficou 4 anos lá, Fez o Bennett lá, né? fez a faculdade de teologia Isso. de São Paulo, São Bernardo do Ah, Campo. E quando ela terminou, eu estava num projeto em Teresópolis que eu tinha saído do templo, que era um templo pequeno, e a gente tinha alugado um grande galpão no centro da cidade. E ela, quando voltou, ela disse, pai, eu senti de Deus de ajudar o senhor aqui um período aqui. Então ela ficou me ajudando como pastora Que auxiliar. incrível. E em 2011, quando eu fui chamado, né, para o episcopado e fui para o norte do Brasil, então ela ficou como pastora-presidente, e ela e meu genro são pastores hoje. Muito legal, incrível. Da igreja lá em Teresópolis. Eu queria perguntar para o senhor, que o senhor falasse um pouquinho como foi a experiência, né? O senhor acabou de dizer desse chamamento que houve, né? Comissionamento que houve, de ser um pastor de igreja local mesmo, né? Por um período de uma formatação metodista, onde dentro do concílio existe a itinerância, mas um pastor de igreja local, como foi, né? Essa sua passagem, né? Essa sua mudança de pastor de igreja local para o episcopado, né? Sendo levantado para a região do norte. Como foi isso na sua vida e essa experiência, bispo? As coisas sempre acontecem não é de maneira natural, é de maneira sobrenatural, né? Há muitos pastores que têm essa aspiração, eu acho justa, né? Sim. Eu nunca tive. Nunca teve? Não, eu tinha oportunidade, sempre meu nome era lembrado, e eu dizia não. Inclusive, em 2011, né? Em 2011, havia possibilidade de eu ser indicado, e eu não aceitei. Em 2007 também houve, mas eu estava nesse projeto novo com a igreja, e a minha prioridade era a igreja local, né? Sempre a igreja local. E o que aconteceu? Houve o concílio em julho de 2011, e em outubro de 2011, o bispo lá do norte teve um infarto fulminante e morreu. Caramba! Só que não foi o primeiro bispo que morreu lá de infarto. Meu Deus. O anterior a ele também teve um infarto e morreu lá. Caramba! E, olha o fantasma aí, né? Então já tinha morrido 2 lá, né? No terceiro pede música no Fantástico, aí, né? Quem vai ser o terceiro, né? E aí eu orei, Deus
Deus confirmou. Deus confirmou que eu ia ser chamado. Antes de eu ser, eu já Qual sabia. região ali que o senhor ficou? É uma região pequenininha, né? 42% do território nacional. Meu Deus. 6 Caramba. estados, do Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia e Roraima. Caramba. Quantitativo, assim, mais ou menos quantas igrejas? A missão lá era uma missão pequena. Na época que eu cheguei, tinha 33 igrejas, nessa área toda. Porque é muito desafiador, aquela região. Tudo muito longe. É. A grande parte você tem que fazer de avião. É cara, a missão é muito cara. Não é? Mas em 5 anos que nós ficamos lá, nós dobramos o número de igrejas, dobramos o número de obreiros. Houve um crescimento grande. Hoje, agora, já não é mais missionária, já não é mais região missionária, já é região eclesiástica hoje. Mas foi uma experiência também. Eu tomei aquilo como... Eu não gosto de falar isso porque a palavra apostólico está muito desgastada, né? Mas eu tomei como um envio apostólico, né? Em todo sentido da palavra, Sim. um envio missionário. Sim. Então, tanto é que eu usava a expressão bispo missionário. Eu não falava bispo como os outros bispos falavam. Sim. Eu sou aqui um bispo missionário, vim para ficar 5 anos, porque eu sabia que ia completar a idade da compulsória. Então, eu fui para fazer aquela missão. E eu dizia para eles, eu só tenho 5 anos. E aí, quando eu cheguei, eles disseram... O senhor residiu onde? Em Rondônia. Em Rondônia, Em Porto né? Velho. A Entendi. sede é lá. E quando eu cheguei, eles disseram assim, já morreu 2 velhos Meu aqui. Deus. Agora mandaram o terceiro para Abre morrer. o coração pra gente, bispo. Abre o coração. Rolou assim um sentimento de um fantasmazinho, a esposa, os filhos, meu Deus do céu. Nesse sentido, não, né? Não rolou, não, porque eu disse para eles assim, eu vou morrer, mas não vou ser aqui. Decretei, né? E a gente não teve, assim, nenhuma doença grave, algumas verminoses que é própria de lá, né? Mas não tivemos nenhuma doença grave, não tivemos nenhum problema. Eu viajei a essas áreas todas, plantamos igrejas ribeirinhas. Foi. Plantamos igrejas ribeirinhas. Nós temos um ministério com índios lá em Roraima, no estado de Roraima. É uma coisa muito linda, que foi uma comunidade indígena, já tem anos isso, uma comunidade indígena que se converteu totalmente. Que incrível. Totalmente. Ainda é lá, o pastor ainda é o ex-pajé da comunidade. Coisa extraordinária. Né? E quando eu saí de lá, o cacique era evangelista da Igreja Metodista. Mas é uma coisa muito linda, um lugar muito bonito. Eu fui lá, só tive a oportunidade de ir 2 vezes lá. Porque lá você só podia ir na época da seca, porque lá alaga tudo, né? Tem lugares que você nem de carro não passa. Mas é uma coisa muito linda, muito bonita. Muito bonita. Então, são coisas assim que a gente aprendeu muito. Foi O ministério pastoral permitiu que o senhor vivesse, experimentasse coisas que a vida secular, né, o trabalho, eu diria, naquela concessionária jamais iria permitir. Como, por exemplo, ver transformações de vidas, milagres, fazer parte de avivamentos, né? Tem uma grande referência minha, o pastor Bill Johnson, um pastor de uma das maiores igrejas americanas, a Bethel Church, e ele sempre, nos seus livros, cita a criação dos seus filhos, e ele sempre diz que falava para os filhos dele, que quando orassem ao Senhor, sempre deveriam dizer para o Senhor, né? Peça para que Deus nunca deixe vocês de fora daquilo que Ele vai fazer, né? O que o senhor pode falar sobre isso, né? Porque ainda bem que o senhor que fez o propósito com Deus, pensou em olhar para trás, porque pensar em desistir, todo mundo em algum momento da vida pensa, né? Mas fala um pouquinho para a gente sobre isso. Jamais a vida secular, o trabalho, iria proporcionar, né, essa história de vida, essa oportunidade de viver. Porque eu, nos meus, hoje, né, 43 anos, tenho a oportunidade, com esses meus olhos aqui, ser testemunha ocular de grandes feitos que o Senhor fez na vida de pessoas, transformação, casamento, restauração, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo.
Que dirá o senhor, uma vida pastoral de quantos anos é uma vida pastoral? A integral 47. 47. A integral foi 47. Ah, realmente, quando você vem, né, de uma família muito pobre, de imigrantes, não é? Lá em casa, da minha família, os primeiros anos do casamento dos meus pais, minha mãe, eu sou o primeiro filho do segundo casamento dela, ficou viúva, grávida do primeiro filho. Né? Caramba. Então, do meu pai para adiante, durante um bom tempo, todo ano chegava um menino. Né? Eram quantos, então? Foram Eram quantos? seis homens, né? 6 filhos. Então, você nunca imagina, né, aonde Deus vai levar você. Sim. Além do senhor, algum foi pastor, não? Não. Deus tem levantado assim, né? Foi meu tio na geração dele, na minha geração fui eu, e agora a minha filha. Tem sido assim cada geração, né? Entendi. Não sei porquê, Deus deve ter seus propósitos, não foi mais do que isso. Então você não tem grandes sonhos. Mas quando eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo, em novembro de 74, a minha oração sempre foi: Senhor, eu quero fazer uma grande obra. O Senhor me chamou, o Senhor me capacitou, eu quero fazer. Então, foi sempre querendo fazer alguma coisa maior que eu pudesse ser usado por Deus para fazer. E a família sempre foi muito importante, porque quando Deus revelava, mostrava se era para ir, se era para ficar, minha esposa e meus filhos tinham certeza de que era Deus que estava na direção. Não é? Quando eu vim para Cabo Frio, eu consultei, reuni minha esposa com meus filhos, o que vocês acham e tal. Pai, se Deus está dando paz, se Deus falou, vamos. Sempre foi assim, né? E quando eu fui eleito também, sempre teve aprovação, vamos dizer assim, né? Eles tinham certeza que nós estávamos dentro do propósito de Deus. Sim. E quando você crê que você está dentro do propósito de Deus, você está em paz, você sente paz, não há conflito, não há crítica, não é? Você sente paz, você vai com segurança. Eu sabia que eu ia voltar, os riscos foram muito grandes. Deus me deu uma estratégia lá na Amazônia, porque é muito importante falar Amazônia, porque o pessoal confunde o estado do Amazonas com a Amazônia. Uhum. A Amazônia é muito mais do que o estado do Amazonas. Isso aí. Tá, então, tem outros países ali, né? Então eu cheguei lá e falei assim: Senhor, por que esses bichos morreram aqui? Então, o que eles estavam fazendo, se eu fizesse o que eles fizeram, eu ia morrer também. Entendi. Então, Deus me deu uma estratégia. Entendi. Eu levantei 3 pastores como superintendentes missionários e dividi o campo em 3. Entendi. Entreguei um campo para cada um. Então, eu só supervisionava. Eu viajava para supervisionar, para visitar a igreja. Já tinha uma experiência, né, de ser superintendente distrital. De ser superintendente distrital, e também um dom natural que eu tive sempre de formar equipe. Entendi. Eu sempre tive muita facilidade de formar equipe. Isso na igreja local me ajudou muito. Então, eu trabalhava na igreja, geralmente, o tempo que eu ficava lá é com a mesma liderança. Entendi. Então, Deus me deu esse dom, que eu acho que é um dom natural, também pode ser espiritual, de formar equipe. Então, eu formei a equipe e eu vi que eu diminuí o custo da missão financeiro, o custo de desgaste físico, e muitas vezes eu ia em questões pontuais. Se havia um problema com o missionário, ou com alguma igreja, eu ia para estar lá, ou simplesmente ia fazer uma visita no aniversário de uma igreja. E isso me ajudou muito, né? Muito bom. E também foi muito bem acolhido lá pelas lideranças da igreja. A diferença de cultura é muito grande de lá para cá? É muito grande. Lá são várias culturas. O estado de Rondônia é completamente diferente do restante da Amazônia. Sim. É diferente como? O estado de Rondônia é um estado novo, né, mais novo. Sim. E ele foi colonizado por uma iniciativa do governo militar, especialmente por paranaenses, gaúchos e mineiros. Sim. Mais paranaenses, gaúchos, depois mineiros. Então, se você sai de Porto Velho e vai para o interior de Rondônia, você não vê rondoniense no interior do estado. Ou é mineiro, ou é gaúcho, ou é paranaense. Porque o governo dividiu em glebas de terra, não é?
toda aquela área e doou com um empréstimo a fundo perdido para que as pessoas desmatassem e colonizassem. Entendi. Então, muita gente para lá foi isso. Depois houve a Corrida do Ouro em Porto Velho, no Rio Madeira. Então, foi muita gente para Porto Velho por causa do ouro. Muita gente ficou, muita gente veio embora. Com a criação do Estado Novo, grande parte dos funcionários públicos foi gente de fora, porque não tinha pessoas lá para ocupar aqueles cargos, né? Então, o estado de Rondônia é completamente diferente. A cultura do estado do Amazonas é um, do Pará é outro. Há semelhanças, mas é diferente. Sim. E o senhor diz assim, a receptividade do evangelho, o que o senhor poderia dizer sobre isso? É mais difícil, mais fácil? Pregar o evangelho a esse tipo de região é mais fácil, é mais difícil? Existe mais sede, mais resistência? O estado de Rondônia é muito aberto. Muito. Porque muitas igrejas que tem lá hoje foram os imigrantes, né? Os migrantes que plantaram as igrejas lá. Inclusive, metodistas, praticamente todas foram assim. Nos outros estados, por exemplo, no estado do Amazonas, a Assembleia de Deus, e do Pará também, a Assembleia de Deus é muito forte. Dominante, né? É muito grande, né? Só em Manaus, a Assembleia de Deus tem quase 200 mil membros. Sim. Muito forte. O Pará também é um estado forte, tem lá aquele sino de Nazaré, que é uma idolatria muito grande, né? Também. Agora, as igrejas pentecostais crescem com mais facilidade, especialmente nas comunidades ribeirinhas. Nas comunidades ribeirinhas, dificilmente você vai encontrar igrejas que não sejam pentecostais, não é? Então, cresce mais. Mas tem como identificar o porquê dessa peculiaridade? Nas comunidades ribeirinhas? Desse crescimento. Porque é o estilo da Igreja Assembleia de Deus, né? Da estratégia, né? Da estratégia deles. Eles pegam uma pessoa, né? Levanta como evangelista, se ele se destacar, ele vai a diácono, depois vai a presbítero e depois vai a pastor. Né? Não estou criticando a estratégia, mas é a estratégia que eles usam. Então, os evangelistas vão lá para o meio da mata mesmo. Eles mesmos se predispõem a estar lá. Eles vão, e a igreja é consideravelmente grande. Em Manaus é muito impressionante, porque eles têm no Amazonas, a Assembleia de Deus tem no Amazonas mais de 2.000 templos. No estado do Amazonas. Mais de 2.000 templos. Mas é mais ou menos... Diz que hoje a questão da resistência ao evangelho não está mais ligada ao catolicismo. Antigamente era o catolicismo. Não está mais ligado ao catolicismo. O senhor que esteve em Portugal sabe que lá a resistência é muito maior, né? É maior, mais cultural até do que religiosa. Sim. Porque eu estava até falando aqui nos bastidores, né? Que numa pesquisa que eu vi, só 11% dos portugueses vão à igreja regularmente. Não. E os idosos, os jovens, não vão mais à igreja. Caramba. Né? Aliás, Portugal tem uma questão muito séria, porque a população portuguesa está acabando. Porque os jovens portugueses não ficam em Portugal. Eles se formam e vão para os outros países da Europa que os salários são muito maiores. Então, eles não ficam. E os velhos estão morrendo. Caramba. Então, é uma situação. Por isso que há uma motivação muito grande para os imigrantes, especialmente famílias. Eles estão abrindo todas as facilidades para famílias, com crianças especialmente, para ir para Portugal. Hoje, em Portugal, tem uma colônia brasileira de cerca de 400 mil brasileiros. Caramba. Portugal. E a população de Portugal tem 10 milhões de habitantes. Meu Deus. É um país pequeno. Muito pequeno, né? É. Ele é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, né? Ele tem de ponta a ponta 750 quilômetros. Acho que o Rio, não sei se tem isso, mas é mais ou menos do Rio a Curitiba. E tem também as ilhas, né? Sim. Tem as ilhas, mas também não são grandes a grande população. E a galera tá aqui, ó. A galera tá comentando. Larissa Loureiro tá aqui, ó. Evaldo Leite, o Ita Pereira. E o Marquinho colocou um pedaço da canção. Ó. A unção está sobre mim, sobre ti, sobre nós. Isso aí. Não sai daqui, Espírito Santo. Não retires a tua unção do teu povo.
Pô, que legal. Ele lembrou, né? Eu acho que ele foi pesquisar, porque ele demorou um pouquinho pra colocar. Não tem- vamos ver tem se um crédito tá CD. Marquinho, não? Tem um CD, essa música está num CD, mas eu também. Daquele CD ainda, né? Sim, CD meio sim, antigo, sim. Nós vamos caminhando aqui pro nosso final, né? Vai ter agora aquele bate-bola, aquele ping-pong que a gente gosta de chamar. Mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta. O senhor, um homem experimentado, 45 anos aí, né, de ministério, qual conselho o senhor daria para jovens pastores que estão iniciando aí nessa caminhada ministerial? O primeiro é a sua família, né? Sem família não tem ministério. Muito difícil. Então, é a família. Meu grande segredo, você diz, qual foi o seu grande segredo? Foi a minha família. Família, né? Se não é a minha família, se não é a minha esposa engajada, não é? Eu tenho uma esposa que ela não aparece, ela não faz palestra, ela não canta, não é? Mas é a minha base, né? É minha intercessora. Preciso de mais alguma coisa? Uma esposa que é sua intercessora? Então, se você tem uma esposa que é sua intercessora, não é? E junto do ministério, pagando preço, pagar o preço. E o segundo é, você tem que ter uma experiência profunda com Deus. De batismo com o Espírito Santo, não ter apenas o seu conhecimento teológico, seu conhecimento de ler livros, mas ter os dons espirituais, exercer o seu ministério os dons espirituais. Incrível isso. Então, os dons espirituais, ele nos ajuda demais. Há um dom espiritual que me ajudou muito no meu ministério, o dom do conhecimento, da revelação. Muitas coisas ocultas da igreja, pecados, que Deus revelava. Que incrível. Sim. Então, isso proporcionou a cuidar das pessoas que estavam envolvidas, Sim. a fazer um processo de limpeza, entre Sim. aspas, né, espiritual na igreja, porque muitas vezes o pecado está no altar. É verdade. Às vezes não está com o pastor, mas alguém que está lá. Então, é muito grave essas coisas, né? E também a submissão à sua autoridade. Acho que esses 3 segredos eu sempre lidei bom. muito com isso, a sua autorização. Reconhecer as pessoas que têm autoridade sobre você, tanto Muito eclesiástica como espiritual, Sim. não é? E buscar, porque muitas pessoas vão lutando com seus problemas, suas dificuldades e não buscam um mentor, alguém que aconselha, né? Que possa Deus- ouvir, né? Deus me Falar, deu o né? privilégio de fazer mentoria de muitos obreiros, inclusive obreiros de outras denominações Incrível. que nos procuravam e a gente tentou ajudar e ajudou muita gente. Acho que Muito bom. a base é isso aí. Eu vou fazer uma pergunta para fechar aqui, depois você vai pro ping-pong com o Bispo. Eu fiz essa pergunta para o Luciano Subirá e eu tirei muitos proveitos, sabe? Eu confesso que fiquei muito surpreso com a simplicidade dele. Senhor, eu não preciso nem falar. A pergunta é o seguinte, qual o conselho, se o senhor pudesse dar um conselho para aquele menino, Carlos Alberto, quando ele começou, com a cabeça que o senhor tem hoje, qual o conselho que o senhor daria para aquele menino que começou lá, o Carlos Alberto? Eu daria o seguinte conselho para ele, né? Poxa, que bom que você tivesse 77 anos quando era menino. Porque só experiência, né? A experiência. Quando a gente começa, a gente, né? A gente é imaturo, não tem experiência, a carne é muito forte ainda, né? Ainda não foi dominada pelo espírito, briga fácil, se levanta, o perigo da arrogância, do orgulho espiritual. Teve um pastor americano que ele disse que quando era jovem ele era incendiário, eu não me lembro o nome dele. Depois que os anos chegaram, ele se tornou muito mais bombeiro do que incendiário. É verdade, mas é isso mesmo, é isso mesmo. A gente né, a gente quer fazer as coisas acontecer. E aí você não tem experiência, você não faz, e também você não faz as coisas acontecer. No reino espiritual você não faz. Aliás, no reino espiritual você é só servo, não faz nada do que isso. Você não faz acontecer nada. E se você ficar orgulhoso das coisas que aconteceram, aí você. Né? É uma linha muito tênue, né? Muito tempo. Então, muitos têm caído por causa do orgulho, da vaidade, do nome, né? De ter o nome reconhecido. E eu fico assim muito preocupado quando alguém
quando alguém faz um elogio, você tem que lutar contra você mesmo. Sim, sim. E você ter a convicção de que aquilo você fez porque foi o Espírito Santo que usou você, e você foi só um vaso e um vaso de barro. Isso é legal. Uma vez eu ouvi um pastor falar, e isso marcou muito minha vida, que a maioria dos elogios que ele recebia, ele tinha plena convicção que não era para ele, era para Deus. Era pelo que Deus estava fazendo na vida dele. Então o elogio não era meu, era pelo que Deus fez naquele momento. Isso aí. E isso ajuda muito quando a pessoa tem esse controle, né? E nós vamos lá pro nosso ping-pong, né? Isso aí. Um sonho, pastor. Sonho Um sonho. por futuro? Um sonho do senhor. O meu sonho atual é plantar a missão em Portugal. Um lugar. O senhor fala assim, esse lugar marcou a minha vida. Um lugar. Do passado? É. Eu tive em tantos lugares que é muito complicado, é muito difícil, né, um lugar. Mas eu acho que teve três lugares que marcaram, né? Foi Pilares, no Rio de Janeiro, Teresópolis, na Serra, e Cabo Frio. Aí foi situações diferentes, mas esses 3 lugares marcaram o meu ministério. Um versículo. Versículo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é meu desejo. Esse versículo é demais. Isso aí é a minha oração de eu quero agradar ao Senhor, mais nada. Muito e aí bom. O resto Ele faz. Muito bom. Incrível. Muito bom esse papo aqui. Para mim, assim, uma grata surpresa dizer para você que está aí, no mês de novembro, o Bispo vai estar ministrando aqui conosco em uma quinta-feira. A gente vai estar colocando em todas as plataformas e mídias sociais. Se o pastor Glautinho puder colocar o Instagram do Bispo aqui nos comentários para que o pessoal possa seguir. E lá, se você quiser também, você que é de outra igreja, está assistindo a gente num outro momento, convidar o Bispo para estar realmente levando a palavra, aquilo que ele tem como depósito sendo colocado pelo Senhor, para estar agregando na sua comunidade de fé. Bispo, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, um homem com um grande legado, mas de uma simplicidade que eu diria de Jesus. Te conheço há muito tempo, o senhor não me conhece tanto, né, porque faz parte do ofício. Eu hoje realmente vivo isso. Outro dia eu estava sentado num lugar, com uma pessoa que assiste a gente pela televisão, né, do Rio de Janeiro, e aí a gente sentou numa mesa, tinha um casal, e ela estava sentada, e a gente estava conversando, e ela falou: pastor, eu estou conversando contigo aqui, mas parece que a sensação que eu tenho é que eu estou conversando com uma pessoa famosa da televisão. Aí eu falei: eu sou famoso? Não, é porque eu só te vejo, eu não te conheço pessoalmente ainda, só te vejo pela televisão. Eu conheço tanto sobre você porque todos os domingos e quinta eu estou assistindo suas palavras, mas você não me conhece, né? E é essa sensação que eu tenho do senhor. Ouvi muitos, eu diria dezenas, porque não centenas, afinal foram anos que eu fiquei lá, de mensagens suas que edificaram demais a minha vida, que me inspiraram, né? Me lembro de sermões que no início da minha caminhada de fé, Bispo, ao preparar os sermões, me lembrava das suas mensagens, né? Mensagens que edificaram tanto a minha vida. Isso até me emociona, porque apesar de estar vivendo isso do outro lado, quando isso parte de mim, me toca, né? Porque foi referência na minha vida, mexeu comigo, mudou a minha história, né? O senhor não teve a oportunidade de me discipular, logo depois saiu, eu saí também da Metodista, fui discipulado pelo meu sogro, pastor Osias, conhecido tradicionalmente pelo sobrenome Capitão Osias, mas para mim é uma grande alegria poder realmente estar aqui com o senhor. Muito obrigado pelo legado e por aquilo que o senhor se permitiu nesses 47? 47 anos, assim, ministério, integral, né? Integral de ministério. Obrigado pela entrega, eu sou fruto disso. O senhor já deve ter ouvido isso centenas de vezes. Na minha vida fez toda a diferença. Isso aí. Diz que tem inveja santa, né? Mas tem inveja santa. Verdade. A minha oração tem sido que o senhor me permita, pelo menos, participar um pouquinho desse avivamento que está vindo aí. Mas vocês, né, os filhos de vocês, a geração de vocês, vão participar da plenitude. Aleluia.
E eu me arrepio porque Aleluia. eu não tenho ideia. Porque o que Deus vai fazer nesse avivamento, nesse tempo agora que vem pela frente, são coisas tão grandes, tão extraordinárias, e que, segundo o que Deus tem me falado, é que nesse avivamento, coisas que não aconteceram em outros avivamentos, de tão grandes as coisas que o Espírito Santo vai fazer, muito grande. A quantidade de conversão das pessoas, eu até brinquei com vocês, né, sobre a questão do tamanho dos templos. Sim. Né? Porque os sinais do avivamento, os milagres, serão tão grandes e tão fortes que as multidões virão para Jesus, as multidões. E Aleluia. as igrejas vão ter dificuldade de trabalhar com as multidões, vão ter que aprender a trabalhar com as multidões. Então, não é uma inveja e não é santa, né? Porque não tem inveja santa, mas vocês vão viver Amém. isso aí. Aleluia. Né? E se Deus me permitir aí mais uns anos de vida, né? Sim. Eu, graças a Deus, tenho boa saúde ainda, então eu vou participar um pouquinho também. Mas nesse momento eu me levanto como um arauto do avivamento. Aleluia. É isso. Glória a Deus. Quero agradecer você que está aqui junto com a gente. Deixa aqui seu comentário, se foi bênção na sua vida, coloca aqui um amém. Não esqueça de compartilhar, curtir a nossa página. Nós temos diversas mensagens. Fala uma mensagem aí que o pessoal tem que ouvir. Mensagem? É. Uma mensagem no meu canal, assim, que eu gostei muito da revelação que o Senhor permitiu me dar. Tá no meu canal lá, Rafael Lemos Canal. A história de Mical. A história de... Então eu quero desafiar você a correr lá, aqui, né? No nosso canal, do nosso pastorzão no YouTube, Rafael Lemos. E a história de Mical é o nosso compromisso. Você vai assistir, vai colocar um comentário, algo que Deus tenha falado com você, te revelado. E eu quero agradecer também o meu parceiro de mesa. O pessoal quer que você volte mais vezes. Eu vou prometer estar mais frequente aqui com vocês. Às vezes a gente está em compromissos aí. A gente está de volta, se Deus quiser. Com alegria aí, com pessoas incríveis como o Bispo aí compondo essa mesa. É isso aí. E nós temos o próximo podcast na quarta-feira, o nosso Forte e Corajoso. Vai ser um papo incrível. Já quero te convidar aqui no nosso canal mesmo a partir das 18 horas. Forte e Corajoso, vem com a gente. Tem sido incrível tudo que Deus tem feito, mostrado e revelado. E nós queremos que você participe junto com a gente. Fica na paz. Muito obrigado por sentar na mesa com a gente e até a próxima. Valeu! Valeu.